O marido chega tarde e bêbado em casa depois de uma noitada com os amigos de trabalho. Ele então vai direto para a cama e dorme. No outro dia, a mulher dele, durante o café da manhã, pergunta: Posso saber por que o senhor chegou tarde e bêbado ontem? Querida, eu fui tomar umas com meus amigos de trabalho e acho que bebi demais. Eu fui num boteco chamado Sonho Dourado, que eu queria conhecer há muito tempo. Você acredita que tudo lá é de ouro? As mesas, os talheres, as cadeiras, as garrafas, os lustres e pasme. Até a privada é de ouro. Até a privada? Pergunta a mulher. Sim, querida, mas se você não acredita em mim, liga lá e pergunta. O marido então sai para trabalhar e a mulher, com aquilo que o marido disse na cabeça, liga para o boteco para matar a curiosidade. Alô? Aqui é a esposa de um cliente de vocês que passou por aí ontem e me disse que aí é tudo de ouro. É verdade isso? A pessoa que atende o telefone do bar diz: Sim, minha senhora. Aqui tudo é de ouro. Meu marido disse que as mesas, as cadeiras, os talheres, as garrafas são de ouro. Puxa, que luxo! Sim, minha senhora. Ele não mentiu. A esposa então completa. Ele disse também que a privada é de ouro. É verdade? O atendente do bar então grita fora do telefone. Zé, encontrei quem cagou dentro do seu saxofone. Oi, pessoal. Reuni aqui algumas frases que só os brasileiros entendem. Comenta aí se você também fala alguma destas frases. Vamos a elas? A luz dormiu acesa esta noite. Eu conheço, mas não sei quem é. Escuta só pra você ver. Eu não vi nem o cheiro. Quem mais acabou? Tem, mas acabou. Agora só amanhã. Tô só o pó da rabiola. Tô com fome de comer alguma coisa, mas não sei o que é. Vai cair um toró. Vou esperar o meu cartão virar. O movimento tá meio parado hoje. Fiquei trancado do lado de fora. Eu vou esperar o sol esfriar. De longe eu sou feio, e de perto parece que tô longe. Segue reto toda a vida. Eu não falo é nada. Eu tô com fome de comida. Vai chorar as pitangas agora? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Me inclui fora dessa. Um marido deixou as ruas frias do inverno de Curitiba para gozar suas férias na ensolarada cidade de Fortaleza, no Ceará. Sua esposa estava viajando a negócios e não foi no mesmo dia que o marido. Combinou então encontrá-lo no hotel logo no dia seguinte. Quando chegou ao hotel, o marido resolveu enviar um e-mail à esposa. Como ele não anotou o endereço eletrônico na sua agenda, tirou da memória o que lembrava e ficou torcendo para que estivesse correto. Infelizmente, ele errou uma letra e a mensagem foi para uma senhora que havia perdido o marido num acidente recentemente. Ao checar seus e-mails, a senhora deu um grito de profundo horror e caiu mortinha da Silva no chão. Ao ouvir o grito, a família da senhora correu para o quarto para ver o que havia acontecido. Quando chegaram no quarto, viram a mulher caída no chão, o notebook aberto e na tela havia a seguinte mensagem:
Querida, acabei de chegar. Foi uma longa viagem. Apesar de só estar aqui há poucas horas, já estou gostando muito daqui. Falei aqui com o pessoal e está tudo preparado para sua chegada amanhã. Tenho certeza que você também vai gostar muito deste lugar. Beijos do seu eterno e amoroso marido que está impacientemente te aguardando. PS. Está fazendo um calor infernal aqui. Uma mulher viaja por 2 dias para visitar uma amiga que estava doente. Quando ela volta ao seu apartamento, o seu filhinho a abraça dizendo: Mamãe, mamãe, adivinha o que aconteceu? Ontem, enquanto eu estava brincando dentro do seu armário, o papai entrou no quarto com a vizinha. Eles tiraram a roupa, deitaram na cama, o papai pulou em cima dela e... A mãe cobre a boca do menino com a mão e fala: Não diga mais nada agora, meu filho. Vamos esperar seu pai voltar e você repete isso para ele, ok? O menino, sem entender nada, diz: Tá bom, mamãe. O pai volta do trabalho e a mulher começa a gritar com ele: Vou embora! Vou fazer as malas e vou embora daqui. Mas por que, meu amor? Diz o marido sem entender nada. A mulher vira-se para o menino e diz: Fala, meu filho. Conta para o seu pai o que você me falou. O garotinho então fala de novo. Ontem, enquanto eu estava brincando dentro do seu armário, o papai entrou no quarto com a vizinha. Eles tiraram a roupa, deitaram na cama. Daí o papai pulou em cima dela e eles fizeram igualzinho a você e o tio Augusto. Quando o papai viajou no mês passado, um bêbado entra num boteco e pede algo bem forte para beber. O dono do bar diz: Tenho uma cachaça aqui que é a mais forte de todas. Pode ser esta? O bebum então diz: Não, quero algo mais forte. Pode fazer uma mistura, mas tem que ser forte. O dono do boteco então coloca num copo cachaça, rum, uísque, vodka e até uma bala de revólver que havia no seu bolso. O bêbado toma aquilo, faz a tradicional careta e fala: Eita, esta estava forte mesmo, e vai embora. No outro dia, o bebum retorna ao boteco, pede algo bem forte de novo. O dono do bar, já sabendo do que o bebum gostava, começa a fazer o drink de novo. Quando ele ia colocar a bala do revólver na mistura, o bêbado fala: Não coloca a bala hoje. Ontem eu soltei um peido na rua e matei um pedestre. Frederico, na sua noite de núpcias, percebe que sua mulher chega no orgasmo bem antes que ele e depois não se interessa mais, deixando-o a ver navios. Ele fica muito preocupado com isso e procura um médico especialista no assunto para lhe ajudar. Chega ao consultório do doutor e explica a ele que diz: Faz o seguinte, Frederico. Quando estiver no coito com sua esposa, dá um jeito de puxar os pelos pubianos dela para que ela sinta dor, e isso vai adiar o orgasmo. É óbvio que você deve ir controlando as puxadas durante todo o coito para que ambos cheguem ao orgasmo ao mesmo tempo. Frederico então aplica a técnica ensinada pelo médico com sucesso e fica todo feliz. Alguns meses depois, Frederico retorna ao médico e diz: Doutor, tem alguma outra técnica que eu possa aplicar, pois minha esposa só tem pentelho para esta noite? O sujeito é obrigado a parar o seu carro num enorme engarrafamento que havia se formado na cidade de Brasília. Estava muito calor, e a janela do carro estava fechada e o ar-condicionado ligado. Ele fica parado lá por horas, até que um homem se aproxima do carro e pede para que ele abaixe o vidro. Ele então abaixa o vidro e o sujeito fala: Lá na frente tem 5 políticos no meio da rua, e por isso o trânsito está todo parado. Eles dizem que se não derem $1 milhão para eles, eles vão atear fogo no próprio corpo utilizando gasolina. Estou então pedindo uma ajuda para todos que estão parados em função disso. O sujeito comovido pergunta: E quanto o senhor já arrecadou? O homem então diz: 200 litros. Quer ajudar? Um sujeito numa conversa com seu amigo diz: Quantos anos tem sua sogra? O amigo diz: Acho que 70 ou 71, por aí.
mas ela está muito doente. E a sua? Quantos anos ela tem? A minha tem 87 anos e está muito bem. Nossa! 87? E o que ela faz para estar bem com esta idade? Ela anda muito. Para você ter uma ideia, já faz 2 anos que ela saiu para caminhar e ainda não voltou para casa.